esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha Vicente Pison, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 7, 14 a 23, naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Jesus chamou a multidão para perto de si. Hoje ele chama a multidão. Vai pregar para a multidão. Evangelho de Lucas 5 também, há 2 domingos, ele pregava para a multidão. Quando subiu na barca do Pedro. Ele mandou pescar e pescou muito. E disse: escutai todos e compreendei. Ele quer que não só escute, que às vezes a gente escuta e não compreende. Mas escutar e compreender, entender. O que torna impuro o homem e a mulher não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do interior do homem e da mulher. Então o pecado está dentro. Claro que se você vê coisa que não presta, aquilo pode levar você a sentir dentro o que não presta também. Se ver, se escutar, né? Então, não é o que torna impuro, não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do coração, do interior. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É bom escutar e entender. Pronto, foi só isso, essa frase. E ele não explicou para a multidão. Só fez dizer. Mas, quando entrou em casa, a casa dele é a casa de Pedro, longe da multidão, aí não tinha mais multidão, os discípulos perguntaram a Jesus sobre a parábola. Era tipo uma parábola mesmo. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Foi isso que ele falou. Então os discípulos perguntaram: nós não entendemos não. Tu pode explicar melhor? Jesus lhe disse: será que nem vós compreendeis? Eles não entendiam nada, os discípulos não entendiam nada. Não entendeis, agora ele vai explicar, que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Então primeiro ele está falando do alimento, porque os judeus diziam, alguns judeus, fariseus, que não podia comer carne de porco, não podia comer aquilo. Na época de Paulo também, não podia comer isso e aquilo.
Jesus disse: pode comer sim. O que torna impuro não é o que você come, não. É o que sai de dentro do coração. Isso é que faz a gente impuro ou impura. Que a gente come e depois sai. É o que ele está dizendo, né? Isso não torna impuro, não. Hoje teve a reunião dos padres. Então, sexta-feira é dia de abstinência de carne mesmo. Sexta-feira, né? Mas pode trocar a abstinência de carne por uma obra de misericórdia. Pode trocar por outra coisa, por uma esmola. Então Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Né? Mas ele continua. Então, o que você come não torna você impuro. Mas não vai comer muito para não ficar doente. Né? Então ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano, que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas, querer muita coisa, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tudo isso sai dentro de nós. Foi o Caim, quando ele viu Abel e planejou matar e matou. Ou quando a pessoa rouba outra, né? Vai pagar. Se não devolver o que tirou, paga. Se não pagar aqui, paga depois daqui. O que a gente faz de errado, paga. Se não pagar aqui, paga depois. Melhor pagar aqui. Então, as más intenções saem de dentro de nós. Imoralidade, dentro de nós. Claro, se você vê o que não presta, que hoje está muito fácil, né? Isso vai suscitar dentro de você. E quantos pecados aí, né? O pessoal está vendo, coisa que não deve. Roubos, já falei. Assassinato, né? Quantas pessoas são assassinadas todo dia na terra? Por nada. E como é que vai pagar? Uma pessoa que mata outra, como é que vai pagar? Pois é. Não pode devolver a vida, mas vai pagar. Adultérios, a gente adultera também, não é só adultera não, é no coração, né? E com atitude também, né? Mas só o desejar já é adultério. Ambições desmedidas, querer mais do que deve. Tem um celular que é 2, 3, 4 mil, tem um carro que é 10, que é cada vez mais. Pecado. Maldade, a maldade nasce dentro de nós. Fraude, enganando os outros, fraudando. Devassidão, pecados sexual. Inveja, sentir inveja do outro. Para que sentir inveja? A inveja vai levar para quê? Para onde? Calúnia, falar mal do outro. Vai responder. Orgulho, que todo mundo tem, nasce com orgulho já. Vamos responder pelo orgulho. Falta de juízo de escolher o que é certo, de não saber escolher o que é certo, escolher o que é errado. Então tudo isso tem que estar dentro de nós. Como é que faz para não cair? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Esse ano, todo ano tem indulgência plenária. Estou fazendo todo domingo. Saio da missa de São José, vou até a igreja de Fátima. Eu vou em peregrinação dentro do carro, né? É peregrinação porque eu estou usando os pés para dirigir, então é peregrinação, né? Aí lá o resto pelo Santo Padre. Aí me confesso toda semana, comum, pronto. Indulgência plenária. Tem as igrejas aí, Fátima, Coração de Jesus, São Benedito, qual é outra de Fortaleza? Sé, Catedral, essas daí tudo tem indulgência plenária.
É bom colocar, depois coloca no grupo aí as igrejas da indulgência plenária. Então esse é o Evangelho, é bom a gente seguir. Aí tem o livro do Gênesis, que está falando da criação. Tem 2 relatos da criação. O primeiro eu falei ontem. Esse é o segundo relato. Ai, padre, não tem não. Leia. É muito simples, só você ler. Se não ler, não percebe não. São 2 relatos da criação. Um é aquele, em Gênesis 1, que Deus criou o homem e a mulher, e aqui vai dizer que não tinha homem. Se não tinha homem é porque é o segundo relato, é outro relato. É Gênesis 2, 4b a 9, 15 a 17. No dia que o Senhor Deus fez o céu e a terra, mesma coisa, começa falando como outro. Foi Ele quem criou o céu e a terra. Aqui ele não fala criar, ele fala fazer, são 2 verbos diferentes. Não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra. Havia porque ele já tinha criado, então são 2 relatos. E ainda nenhuma erva do campo tinha brotado. Tinha porque isso aqui é outro relato. Ele já tinha feito no primeiro relato. Porque o seu Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não existia homem para cultivar o solo. É outro relato, porque ele já tinha criado o homem e a mulher. Vamos ver esse relato então. Esse aqui que fala que a mulher nasce do lado do homem. Aquele não fala que é do lado, ou da costela, ou que a mulher é a metade do homem. Esse segundo relato que fala, Gênesis 2. O Gênesis 1 não fala. Mais uma fonte brotar da terra. Não tinha nada, mas aqui tinha uma fonte. Lá não tinha nada. Ele regava toda a superfície. Pois bem. Fonte é sinal, a água é sinal de vida, né? Também é sinal do Espírito Santo. Nascer da água e do Espírito. O batismo é pela água e pelo Espírito. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Vai chamar o homem de Adão. Adão, palavra hebraica, quer dizer tirado do pó da terra. Adamá, em hebraico, é terra. O Adão é tirado do Adamá, da terra. Significa que nós somos pó e vamos voltar para o pó, vamos morrer. Soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. O sopro é o Espírito Santo, mesma palavra. É o ruach, o vento, sopro, espírito. E esse sopro dá vida, ele é a vida e ele dá vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Então foi através do Espírito Santo que o homem se tornou um ser vivente. Que Deus deu a vida para o homem. E quando a criança nasce, é bem frágil a criança, né? Recém-nascida. Bem frágilzinha, depois que cresce. Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Pronto, essa leitura aqui, segundo relato é que fala do jardim. O primeiro não fala. E o homem e a mulher vão ser expulsos do jardim, porque vão pecar. É o jardim do Éden. É esse segundo relato que fala, o primeiro não fala. Plantou um jardim em Éden, no Oriente, e ali pôs o homem que havia formado. Pronto, botou o homem lá. Por enquanto é só o homem, não tem mulher ainda. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores. Aí foi fazendo nascer as árvores, com fruto, e criou uma árvore da vida. Colocou no meio do jardim a árvore da vida. E criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. 2 árvores. Da vida, que coloca no meio do jardim, e do conhecimento do bem e do mal. Para saber de onde vem o bem e de onde vem o mal. Aí ele pega o homem, coloca no jardim. O homem deve cultivar o jardim e guardar. No início era um jardim. Mas, aqui que vai entrar o problema. Deus disse para o homem assim, ó. Tu pode comer de todo fruto, de toda árvore. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, pode comer nada. Pode nem pegar. Nem pegar, nem tirar, nem comer. No dia que tu fizeres isso,
tu vais morrer. Aí depois dessa história, Deus cria a mulher, e depois da criação da mulher, ela vem do lado do homem, ou da metade do homem, da costela do homem, tem 3 significados. Aí no capítulo 3 aparece a serpente, que é o Satanás, e a serpente engana a mulher, e a mulher engana o homem, e o homem pega do fruto que Deus tinha dito e come. Aí morre. Aí entra a morte. Essa morte que nós vamos passar é por causa desse pecado aqui, que a igreja chama de pecado original. Está no 2º relato da criação. Muito importante. Ele vai continuar essa leitura amanhã, depois. Só o fato dele ter desobedecido, o pecado original foi desobediência, que é o pecado de todo mundo. Todo mundo desobedece. Uns mais, outros menos. Às vezes a desobediência é muito grave, traz consequências bem sérias, mas toda desobediência traz consequências. E o sinal da desobediência é o orgulho. Todo mundo tem. Tem que lutar contra o orgulho. E como eu disse, é melhor pagar aqui. Tem também o Salmo 103. Não sei se vocês notaram nas Bíblias, tem assim muitas vezes, Salmo 103, entre parênteses, 104. E por que essa diferença? Porque um é do grego, o outro é do hebraico. Simples. Não são iguais, a numeração é diferente. A Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Então, uma numeração é do grego, a outra é do hebraico. Em aula eu explico. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nós temos que bendizer o Senhor, que louvar o Senhor, que agradecer o Senhor, todo dia. Com a nossa vida e com nossos lábios, apesar de muitas vezes impuros, né? Mas bendizer. Melhor é bendizer com o lábio puro, né? Em estado de graça. E vem pela confissão. E de novo, confissão, oração, adoração, missa, caridade, jejum. Bendize, ó minha alma. A alma é o nafshi, minha alma, o nefesh. É a nossa vida. Maria, é assim que ela começa o Magnífica. Minha alma engrandece o Senhor. Minha alma bendiz ao Senhor. Minha alma louva o Senhor. É o Magnífico. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Primeira bênção que nós damos é ao Senhor. Primeiro louvor é ao Senhor. Não é que eu vou benzer o Senhor, eu vou bendizer o seguinte, de louvar a Deus. Ele que nos abençoa. Né? Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grandes. Só Deus é grande, ninguém é grande. Né? Ninguém. De majestade e esplendor vos revesti. Deus se reveste num passarinho, numa criação, numa folha, numa planta. Tanta coisa bonita que tem no mundo, a gente não para ver, né? E de luz vos envolveis como no manto. Deus é luz. Jesus também vai dizer, eu sou a luz do mundo. E Jesus é um com Deus, Jesus é Deus. Jesus nos envolve com luz como no manto. Nós somos envolvidos, se nós estivermos em estado de graça. Todos eles, ó Senhor, de vós espero. Quem? A criação toda espera do Senhor. O alimento, a chuva. Se parar de chover na terra, acaba tudo. Nós podemos viver sem comer, mas sem beber, se não tiver água na terra, adeus. Porque a chuva é muito importante. Vós lhe dais o que comer e eles recolhem. Os animais, a criação. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Deus, ele dá o alimento com a mão. Claro que Deus não tem mão, é um símbolo. Né? Mas ele cuida de nós como se tivesse uma mãe ou o pai cuidando do menino com a mão. Dando o alimento para o filho. Se tirais o seu respiro, eles perecem. No dia que parar de respirar, morre.
ou morte clínica ou morte cerebral, mas a morte que vai acontecer mesmo é cerebral, quando o cérebro parar de funcionar. Mas se não estiver respirando, tem que ser com máquina, com tudo. E voltam para o pó de onde vieram. Adão é aquele que foi tirado do pó. Nós vamos voltar para o pó. Nós somos Adão e vamos voltar para o pó. Enviais vosso Espírito e renascem. É o Espírito Santo que faz renascer tudo, que ressuscita. E da terra toda a face renovais. Só Deus renova a face da terra. Então é um salmo muito bonito. É bom a gente começar a refletir o salmo também. Salmo de louvor, salmo de súplica, de pedido, né? A oração não é só pedir, não. Aqui é um salmo de louvor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.